Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, as reflexões sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa vez, acerca do capítulo 13, nos itens 1 a 4. O capítulo que tem por título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E Kardec começa mencionando o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, quando ele diz: Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Eu penso que essa passagem tem um primeiro significado muito claro, né, de que a gente não pode fazer ou por outra. A gente até pode fazer qualquer coisa na vida, até o que aparentemente seja uma caridade, a gente pode fazer com a intenção de ser reconhecido. Poder pode. Eu posso escolher que eu vou mostrar ao meu grupo de amigos, por exemplo, quão bondosa eu sou ao escolher uma roupa para dar a uma pessoa necessitada, a minha doação em dinheiro que eu faço para um grupo que compra alimentos, o que quer que seja. Eu posso até fazer isso com esta intenção de que os outros vejam o quão boazinha eu sou. Só que quando eu faço isso, qual é a minha expectativa? É ser reconhecida, é ser aplaudida. E aí a gente vê essa questão de recompensa, que eu acho que aqui é que a passagem ganha um aprofundamento que às vezes a gente não faz. Por quê? Quando ele diz que digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa, aqueles que fazem as coisas ostensivamente, é porque na cabeça deles, na intenção deles, a recompensa era esse reconhecimento público. A recompensa era o louvor daqueles que estão vendo o que eu estou fazendo. Ora, se a minha intenção era essa, e se eu receber isso, eu já recebi a minha recompensa. Quando ele diz daquela recompensa que não vem do lado de fora, e aí ele coloca, né, como se fosse o vosso Pai que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E aqui eu acho que a gente tem mais um degrauzinho para aprofundar, porque a despeito de todo o conteúdo que a doutrina espírita já vem nos convidando a fazer em termos de reflexão das nossas próprias vidas, né, das nossas atitudes, muitos de nós ainda ficamos com aquela ideia de que eu preciso atuar no bem para que Deus me recompense, para que Deus veja que eu sou boazinha e aí me dê algo de bom pela minha boa atitude. Ou seja, de certa forma, a gente troca a intenção de ser reconhecida pelo mundo pela intenção de ser reconhecida por Deus. Mas eu fico pensando que até quando a gente pensa em Deus, né, quando a gente valoriza essa conexão com Deus, até aí a gente tem uma visão bastante egocêntrica. Quer dizer, como se Deus não tivesse mais o que fazer do que pegar aquela cadernetinha e ficar anotando. Ah, a Deise hoje fez isso. Ah, a Deise hoje fez aquilo. Então, quando a Deise desencarnar, a soma geral, né, a média das coisas está assim, 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 assado. Não é uma visão muito limitante de Deus? Porque a própria doutrina já nos falou tantas vezes, Jesus menciona a conquista do reino dos céus, mas todas as vezes há um chamamento de que o reino de Deus está onde?
Onde é o reino dos céus? É dentro de mim, é dentro de cada um. Não é mais um lugar circunscrito. Esse é um conceito religioso que já não cabe mais. Nas nossas reflexões da grandeza divina, da proposta da criação, não é mais o toma lá, dá cá. Você faz a caridade, que aí eu te reservo um bom lugar quando você desencarnar. Meio na linha do que a gente, né, em outras fases de nossas existências, de nossas outras religiões, fazíamos as promessas. Ah, Deus, concede que o meu filho consiga esse determinado emprego, que aí eu fico 1 ano sem comer chocolate. Por quê? O que eu tenho que entregar a Deus é que aconteça o melhor para o meu filho. E não essa barganha de que então Deus vai fazer de acordo com o que eu quero, mas para isso eu tenho que fazer um sacrifício que até não tem nada a ver. É um sacrifício que não tem retorno para ninguém. Sou eu que vou deixar de comer chocolate. Que Deus é esse que se delicia no fato de nos restringirmos inutilmente? Então, quando a gente olha aqui e lê que o vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará, é porque a recompensa de quem não busca o brilho no mundo, essa recompensa é interna. Essa recompensa será aquela satisfação íntima de ter feito algo de bom. Porque todas as vezes que nós fazemos algo de bom, nós estamos conectados ao bem. E nessa conexão com o bem é que nós aurimos esse bem-estar, essa serenidade, essa confiança, essa certeza de que estamos do lado da criação. É meio parecido como quando a gente fala de prece. Quando a gente ressalta a importância da prece, não é Deus que precisa da nossa prece. Deus não precisa que nós verbalizemos aquilo que estamos necessitando ou aquilo que gostaríamos, porque Deus nos conhece muito melhor do que a nós mesmos. Vou falar nisso, né? Então, assim, quando nós valorizamos a importância da prece, é porque através dela eu me elevo a planos superiores de vibração e aí consigo captar aquilo e me beneficiar daquelas emanações. Então não é porque eu preciso falar com Deus, que Deus está esperando que eu peça. Deus está lá. As boas vibrações estão lá. Os bons espíritos estão trabalhando como sempre. Quando nós entramos em oração, nós abrimos o canal para entender, para captar todas essas boas vibrações, para receber as intuições que vêm dos pensamentos dos seres superiores. Então, assim, quando a prece nos causa um bem-estar, não é porque, como eu me dirigi a Deus, Deus em recompensa ao fato de eu ter elevado meu pensamento a Ele, Deus me manda boas vibrações. Não. É porque eu entrei em conexão e aí eu fui capaz de subir até o ponto onde estavam as boas vibrações e eu pude usufruir delas. A mesma coisa se dá quando a gente faz a caridade, né? A gente ainda hoje acha que a caridade tem a ver com eu ajudar alguém que está necessitado. É claro que tem uma faceta que é assim, mas estar imbuído da caridade é estar o tempo todo ciente de que o nosso papel na criação é esta interconectividade. Então eu não tenho que necessariamente pensar, hoje é meu dia de caridade, porque hoje é o dia que eu vou lá participar daquele projeto que atende pessoas em determinado tipo de carência. Esse pensamento da caridade, ele precisa estar dentro de nós o tempo inteiro. Porque se o tempo inteiro eu estiver pensando em algo bom, e o tempo inteiro eu estarei atenta a identificar até mesmo aquelas dores que não são tão óbvias. E aliás é isso
que o outro item, né, chama a atenção da gente quando ele fala dos infortúnios ocultos. Então Kardec diz lá, né? Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Mas a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. O dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios, discretos e ocultos, são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Então, na medida em que estivermos permanentemente conectados ao bem, teremos olhos de ver. Porque na maioria das vezes, as dores mais profundas são aquelas menos óbvias. Porque muitas vezes são vividas por espíritos que já têm a nobreza suficiente para passarem por uma situação dessa. E nessa nobreza, muitas vezes não sabem nem pedir, porque identificam que outro também tem as suas próprias dores e o papel deles é ajudar. Quantos testemunhos já vimos disso? De pessoas que, ao receberem algum donativo material, por exemplo, depois de estarem dias sem sequer ter com que se alimentar, ficam com uma parte, mas se lembram de dividir com um vizinho. Será que nós, se passássemos por isso, teríamos esse desprendimento ou pensaríamos, não, vou comer o de hoje, vou guardar um pouquinho para a semana que vem porque eu não sei se eu vou ter. Então, assim, os verdadeiros dramas, eles podem estar ocultos. Então, o nosso papel em estando conectado permanentemente ao bem, faz com que tenhamos mais sensibilidade. E é claro que a gente menciona sempre essa parte da necessidade material, porque ela é mais clara, mais óbvia. Mas não podemos esquecer as dores morais. Não podemos esquecer que tantas vezes aquele companheiro que está lá, quietinho, no canto dele, está sofrendo moralmente e que aquele nosso telefonema, aquela nossa mensagenzinha de WhatsApp, não aquela página bonita que a gente bota, que todo mundo enche os grupos com aquelas páginas, não. Estou falando de alguma coisa mais individualizada, que mostra a nossa sensibilidade por aquela dor específica, que mostra aquela pessoa que ela não é só mais um sofrendo, ela é um por quem eu estou fazendo as minhas vibrações de que a fé e a esperança vençam, ajudem-no a vencer essa situação difícil. E aí, esse item continua, né, falando de uma história que é bastante comentada entre nós. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam,
nem com as suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Então, o que a gente tira dessa historinha? As nossas posições no mundo, elas têm a ver com o nosso planejamento encarnatório. Então, aquele que é rico, materialmente falando, ele é rico e vive aquela situação porque ali há alguma coisa para ele aprender e vivenciar. Mas isso não impede que façamos o nosso papel de espíritos que reconhecem a necessidade de crescimento no bem. E sem qualquer reconhecimento da sociedade em que vivamos. Não precisa ter. A não ser, veja como aqui, né, essa mensagem chama a atenção. Se somos pais, avós, nós temos uma responsabilidade em incutir nas crianças o valor do bem. Esse olhar para a compaixão, esse olhar para a fraternidade. E as crianças, elas aprendem muito pelo exemplo e pela fala também. Então, se eu tenho um serzinho, né, seja qualquer que seja minha posição em relação a ele, se eu tenho aquela possibilidade de mostrar a ele o quão bem a gente se sente na hora em que a gente interage e consegue fazer algum tipo de ajuda, não é esmola, né? Porque o que essa senhora ensina para a filha é que não adianta, não é só o valor da coisa em si que vai suprir a necessidade de alguém. É claro que se essa senhora dá a essa menina uma lata de leite e essa menina leva essa lata de leite para alguém que está necessitado, a necessidade daquela pessoa foi atendida. Mas essa criança talvez não tivesse aprendido o verdadeiro valor de se doar, de ir cultivando ali aquele hábito de ter o tempo e a disposição de identificar como que a gente pode ser útil. Porque, como dissemos, nem sempre a nossa utilidade está atrelada à doação de coisas materiais. Então é preciso que a gente aprimore esse olhar.
E aí, nesse caso, é muito importante, sim, que a gente pegue a criança, que a gente converse com ela, que diga: você viu? Você viu como mamãe foi lá atender aquela pessoa que estava necessitada? Olha, eu fiquei tão feliz de poder colaborar um pouquinho com o outro. Então, assim, não é aquela coisa de chegar, pegar a criança e dizer, viu como é que eu fui lá? E isso é importante a gente praticar a caridade. Não. É falar do que se sente, desta recompensa que, né, no dizer das religiões veio sendo ampliado, mas é sempre atrelado como se fosse uma recompensa de Deus, mas é mostrar já para essa criança que essa recompensa é uma satisfação íntima, que ninguém pode me tirar. Então, assim, essa é a única circunstância em que eu penso que nós devemos e podemos. Ah, sim, não deixando de dizer para essa pessoa aqui, para essa criança, que não é importante que ninguém saiba. Ou seja, esses valores a gente conversar com a criança e dar a ela a chance de perceber por si mesma essa satisfação interior. E para a criança isso é muito fácil, né? Porque a criança é sempre muito espontânea, muito ingênua, né? A gente sabe que o espírito que está ali não é um espírito novinho, mas naquele momento está mais adormecido nas suas características pessoais e muito apto, muito aberto a receber essa nossa influência. De certa forma, estaremos aí fazendo duas caridades, né? Aquela que a gente fez e aquela que a gente está divulgando com a criança. Mas aí é porque nós estamos focando num outro tipo de bem. Fundamentalmente, o que precisamos ter é olhos de ver. É identificar não só a necessidade do outro, como também ajustar a nossa percepção de aquilo que eu fiz, o que me trouxe. Se eu tiver feito alguma coisa e tiver terminado igual, pode ter certeza que é porque eu ainda não me envolvi. Fazendo de novo a comparação com a prece, se eu ao terminar uma prece, eu não sinto aquela serenidade da conexão com o alto, é porque a minha prece foi dos lábios para fora. Então, são duas perspectivas aqui. Não só a de não fazer para o reconhecimento do mundo, como a de descobrir em si essa alegria, dessa satisfação pelo reconhecimento de si mesmo, pela alegria de ter estado em contato com o bem. Qualquer contato com o bem gera o bem-estar dentro de nós. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.